Muito bem, esse é o estudo do dia 16 de outubro de 2016, nosso 13º encontro, encontro 13. E agora nós vamos iniciar um novo livro, que é a continuação da trilogia Os Filhos da Luz, que nós lemos, nós estudamos o primeiro volume, que é a Cidade dos Espíritos, onde falamos muito de Aruanda. O segundo livro da trilogia Os Filhos da Luz chama-se Os Guardiões. E nesse livro, o Ângelo Inácio, que é o autor espiritual, o médium Robson Pinheiro, o Ângelo Inácio, ele trabalha basicamente a rotina dos guardiões. É o eixo condutor desse livro. Só que esse livro, ao mesmo tempo que ele tem esse eixo condutor de ser o dia a dia dos guardiões, os temas dele são muito, eu diria até um tanto desconexos. E vocês podem observar nessas 3 sessões de estudos. A sessão de hoje, ela não tem praticamente nada a ver com a sessão da semana que vem, e as 2 sessões também não têm praticamente nada a ver com a terceira sessão. Os assuntos, eles são muito amplos, eles abrem bastante. E essa montagem que eu preparei de temas, ela acaba reforçando essa ideia. Quem ouve só a sessão fala, mas como assim? É o mesmo livro? Certamente vão se perguntar, porque talvez a primeira impressão que se tenha é essa. E novamente, eu seguia, assim como eu fiz com Cidade dos Espíritos, os temas, eles não estão separados pela ordem cronológica do livro. Eles estão bem misturados. Alguns tratam de capítulos inteiros, outros são pedaços de capítulos que estão unidos para montar uma narrativa de certa forma coerente. Nesse primeiro esse primeiro tema de estudos, ele faz parte de um treinamento de aprendizes de guardiões, digamos assim. Falar de jovens guardiões, de novos guardiões, mas é um termo até estranho pela temporalidade dos espíritos, mas digamos de aprendizes, E nesse treinamento, os mentores, orientadores do trabalho falaram, então, nós vamos visitar uma sessão de candomblé e depois vamos visitar uma sessão de umbanda para vocês aprenderem e verem como se processa, o que acontece do lado de cá, do lado espiritual nessas ocasiões. E eles começaram com a visita ao barracão de candomblé. Escolheram os orientadores um barracão em Salvador. Vamos todos lá. O pai João e liderando os guardiões ali, junto os novos guardiões e também os que foram acompanhar a visita. E eles vão primeiro a esse barracão de candomblé. Quando eles vão chegando, eles já percebem o som, o som dos atabaques e os pontos cantados. E a primeira coisa que eles percebem quando eles chegam é que a energia que era movimentada pelos atabaques e pelos pontos cantados já proporcionava uma limpeza. Então, já só na vibração já dava uma limpeza de fluidos que afastava tanto as formas pensamentos mais bagunçadas, as larvas astrais e todas as criações mentais que estavam ali com as pessoas que estavam frequentando, que estavam naquele ambiente, já se afastavam só pelo ponto cantado e pelos atabaques, só na energia que era movimentada nessa atividade. E ali eles já ficaram espantados. Nossa, só isso? Porque eles perceberam que não tinha nenhum espírito específico lá cuidando de fazer a limpeza. Era só pela energia. Então, já teve uma
uma surpresa. Então nós fizemos mesmo um link legal, né, dos pontos com essa colocação aí, bacana. Foi, falei, nossa, cai muito, Nossa, cai bem muito legal, nisso. Bacana mesmo. E a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa. Que a gente que está pivotando. Pois A gente é. acha que é tudo da nossa cabeça. Como nós somos bons, né? Fala a Mas a verdade. gente tem uma intuição, massa. assim. não, e abrindo parênteses, muito que foi falado hoje no momento do amigo, ele casa com a sessão 2. A sessão 2 ela fala disso, do que a gente tava falando. Então tá tudo interligado, já legal, antecipando. Nossa, nós somos... Os saltos estão todos Só não encadeados. sei se a gente está em sintonia com o alto ou com o baixo, né? Mas é interessante, bem interessante. E o segundo movimento que eles percebem é quando um rapaz vai despachar o Exu, né? Vai despachar o guardião. Aí ele vai para uma construçãozinha, né, do lado do barracão, levando lá o padê do Exu. O quê? Que chama de padê. Padê. E aí quando eles veem que tem uma velhinha, eles olhavam e falavam, nossa, olha o que está acontecendo. Porque a velhinha, ela iluminava a própria aura do rapaz, né, que estava lá. E aí o Pai João explicou, olha, essa força que a vela está tendo de iluminar a aura, de levar aquela energia de proteção, ela acontece pela própria fé do rapaz. A fé que ele deposita ali no trabalho é o suficiente para transformar aquela vela num condensador de energia. Então ele está... E quando ele deposita, o próprio santuário ali, ele cria um campo de força, né? Ele sobe a energia e aí vem os elementais para completar o trabalho do condensador de energia e criam um campo de forças que irradia e abrange todo o barracão, não só o santuário como todo o barracão e o trabalho, e aí cria a proteção necessária para ter um bom trabalho. E aí o Pai João explica. Vocês estão vendo que só apareceram os elementais, não tem um espírito coordenando. Por que acontece isso? Porque esse culto de candomblé, ele enxerga o Exu como uma força divina, uma força cósmica. Ele não é um espírito que representa o Exu, ele é uma força divina. Então você não tem um espírito que era responsável. Assim, que era responsável por ser o Exu. Na verdade, tinha um espírito ali que coordenava os elementais nesse trabalho de criação do campo de força e de alguns dos trabalhos ali. Só que era um espírito familiar e ele não era exatamente o Exu. Ele era um espírito de um fundador daquela roça que estava desencarnado e que trabalhava mais na coordenação dos elementais do que como um responsável. E isso o tempo todo eles percebendo, olha, é uma coisa muito diferente do que eles imaginavam. Eles esperavam que tivesse um espírito responsável. E o que acontece em seguida? O Pai João continua explicando para eles como funciona. Fala, olha, como todo o trabalho espiritual, esse também ele tem conhecimentos limitados. Ele não tem uma ideia completa de saber toda a verdade da vida. Ele tem conhecimentos limitados, mas ele é muito eficiente naquilo que ele conhece. Ele fala, como é que o que é essa parte que ele conhece, né? O que se procura aqui? Questões familiares, questões emocionais, questões afetivas e questões relacionadas a envolvimentos sexuais. Esses são os limites do culto. Se você chegar no culto e tentar saber o sentido da vida, não vai ser esse ambiente não vai dar.
não vai dar essa informação, esse conhecimento. Mas para essas questões, eles atendem plenamente. Eu falei, e mesmo porque, como é sintonizado, a maior parte das consultas que chegam são até mais limitadas que isso. São questões de dinheiro, questões passionais, compulsão por jogo, bebidas e outros vícios. Então, o conhecimento não é ilimitado, mas mesmo sendo limitado, o que se procura do conhecimento deles é uma esfera pequena. Eles poderiam ajudar mais se fossem procurados. E aí um dos aprendizes perguntou, mas, Pai João, e a questão dos sacrifícios, né, de animais num culto de candomblé? Eu falo, olha, não é necessário você ter o sacrifício, assim. Mas também a gente tem que entender que algumas coisas são culturais, que passam há muito tempo. Então, de certa forma, o fato de ele ter coisas que a gente não necessariamente concorde, não invalida o trabalho que é feito. É feito um trabalho, tem uma ajuda que é fornecida aqui, às pessoas que procuram, que é plenamente atendido. E ele faz uma analogia interessante, que ele fala das forças de segurança. Ele falou assim, uma força de segurança você tem desde as forças armadas para proteger o país até o segurança de loja, assim. E não é tudo que você valida o segurança de loja, que é muito menos preparado, né? Ele tem a sua função. Ele não está... O fato dele existir, você não desconsidera por ele não ser treinado como um soldado do exército. E ele faz essa analogia em relação ao... É que acho que aí tem uma preocupação com a questão da vida dos animais, né? Sim, sim. Que eu acho que isso não... Que ele está falando, então, nesse sentido, a gente não valida todas as práticas. Ele fala, não, tem que ser assim. Mas, assim, o espírito questiona nesse sentido, não, mas e essa questão do sangue, das vísceras? Fala, olha, a maioria dos espíritos, eles não se importam com isso. Tá ali porque é da cultura ancestral do culto. Agora, tem alguns espíritos, eles utilizam aquilo para fazer trocas com outro tipo de espíritos ainda dependentes desse tipo de energia. E outros são viciados mesmo. É que seria interessante, talvez isso obviamente o livro não vai tratar nesse ponto, mas entender a trajetória dos espíritos dos animais, né, que passam por isso, assim, qual que é a rede de encarnações, né, que eles estão vivendo, o grau, assim, de missão, né, que eles estão cumprindo. Porque acho que essa é uma questão, principalmente no momento que a gente vive, tem essas contradições no livro, né? Você está falando de Aruanda, um lugar onde todo o complexo natural está interligado, onde existe respeito a todas as formas de vida espiritual, e de repente quando você vem para a atuação na Terra, parece que isso é flexibilizado em prol de algo que é essencialmente humano, né? Então assim, tem um custo para os outros reinos, mas parece ser aceito porque está lidando com o avanço do espírito e tal. Então, obviamente que eu acho que deve ter uma explicação, deve ter outras redes energéticas por trás, mas não deixa de ser... Na verdade, eu até entendo quando ele não aprofunda, porque eu entendo a forma como ele coloca, muito mais a intenção de você tirar um preconceito, até porque esse livro ele é pensado para um universo espírita. Você coloca nesse livro uma ideia de tirar o preconceito contra o candomblé, mais do que pensar na coerência com a Aruanda. Então, para que você não descredencie uma prática que tem sua validade, foi colocada dessa forma. Sim. Não jogar o bebê junto com a água. Exatamente. Exatamente. E passada essa explicação, esse questionamento,
que o Pai João realmente fala, olha, não concordamos, mas acontece porque o ritual ainda não superou, digamos assim, essa fase, começam as atividades propriamente ditas, né? As atividades de incorporação. E o que chama muito a atenção de todos os aprendizes de guardiões é que também não havia um espírito na incorporação. O que havia era uma energia que vinha de cima, com uma força da natureza que incorporava diretamente nos médiuns. Eles estavam incorporados, mas estavam incorporados com uma energia superior não individualizada. Então todos eles eram incorporados com energia que vinha de cima. Eles falavam, como se fosse um túnel de luz que vinha direto para o médium. E isso impressionou bastante. E aí o Pai João falou, olha o que acontece também nos assentamentos dos orixás. E aí eles foram observar e também todo orixá, o condensador de energia subia energia para o céu, assim, até onde eles não enxergavam mais. E do céu descia para os médiuns. Então era passava por uma ideia de uma energia superior e uma energia não humana. Não era uma energia humana, era uma energia cósmica, né? Como se fosse uma energia, né, original. É o que eu muito originalmente chamo de banda larga com o universo. Sem dúvida. E aí ele comenta, o que é interessante do culto, ele é parte de um saber ancestral tão enraizado que ele não é codificado. Olha, é passado por via oral para o zelador do orixá, que apreende e realiza nos cultos. E quando chega um determinado tempo, ele repassa ao sucessor dele também. E vai repassando. E é uma coisa totalmente por saber oral, por tradição oral. Que é um traço africano. Sim. Né, da oralidade que a gente acabou também, né, incorporando na cultura brasileira. Sim. É bem interessante esse fala. Não tem uma codificação, não tem escrito em lugar nenhum. Não tem, é uma coisa que é transmitida. Não, os egípcios eram assim também, né? Tinha muita coisa que era por oralidade, né, dos sacerdotes. E aí todos muito impressionados, né, encerraram a sessão. Falaram, então, amanhã vamos num terreiro de Umbanda. Só que aí os mentores e orientadores falaram para os novos guardiões, então, vocês vão poder escolher o terreiro que vocês querem ir. Aí deram uma lista, lá tinha uma lista. Eles olharam a lista e falaram, esse aqui é conhecido, eu lembro quando eu estava na Terra, eu já ouvi falar, não sei o que, é legal, eu já ouvi também, escolheram um terreiro que ficava no Rio de Janeiro, não na capital, mas em outra cidade do Rio de Janeiro. E decidiram, não, então vamos nesse terreiro amanhã, né, que ia ser a noite seguinte. E aí foi a caravana. Quando chegou, eles já perceberam que diferente do barracão de Candomblé, tinha muitos espíritos índios, muitos espíritos negros. Eles falam negros de vários lugares, né? Negros do Brasil, negros da África, negros. Só que não eram só esses espíritos que estavam lá. Além desses espíritos, eles falaram, também tinham uns espíritos que estavam vestidos como malandros cariocas. Espíritos que eles reconheciam como espíritos boêmios, né? O Ângelo Inácio descreve espíritos como espíritos boêmios. Eles falaram, bom, tem muita gente, tem gente que não tá estranho. Essa estranha, gente esquisita. E aí eles olham, e aí logo que eles chegam, o guardião do terreiro já vai recebê-los. Pai João, faz todo reverência, né? Mas o senhor está fazendo aqui nesse terreiro? Pois é, tem um pessoal novo aí que está sendo treinado, eles vieram aprender um pouco aqui. Aí o guardião falou,
pô, mas vocês não... Eu acho que vocês não tem muito o que aprender, né? Aqui vocês sabem tanto. Com todo respeito, acho que vocês estão num nível mais elevado. Inclusive, eu também faço um trabalho de guardião no outro terreiro, que tem sessão outro dia, que eu acho que vocês poderiam aproveitar melhor Isso quem quer falar? O guardião do terreiro. O guardião falando com o pai João. É, o guardião falando com o pai João. Então, isso aí é ousado, hein? Tá falando, então, tem um outro terreiro que eu acho que vocês teriam mais a aproveitar, né? Teriam mais coisa pra ver, né? O guardião já tentando falar, olha, não vem aqui não me complica, não, vai pra outro, tem outro terreiro que vai ser melhor, os meninos vão aprender mais. Acho que ele tá achando que ele tá mandando o pai João embora. Aí o pai João falou, não, se preocupa que aqui tá bom, E aí bem intencionado. Ok, o guardião, tá bom, o senhor que sabe. Depois não vai avisar que eu não avisei. Depois não vai avisar que eu não avisei. E aí, logo em seguida, sai o homem para despachar o Exu. Esse tinha uma vela e um copo de cachaça para despachar o Exu. Ele coloca. Só que assim que ele deixa, em vez de ter a proteção, né, de subir energia, né, mais ou menos umas 15 entidades, segundo o Ângelo Inácio, já colaram no copo ali. Já para pegar o fluido, pegar o éter da bebida. Aí o guardião lá da meia-noite teve que ir lá espalhar o povo. Sai daí pra... Aí começaram os trabalhos. Só que quando os trabalhos começaram, o que ele reporta? Que os médiuns, eles passaram a se comportar com muita euforia e com muito barulho. Sei lá. Como se eles já tivessem incorporados. Só que o que eles observam, falam, olha, mas não tem espírito nenhum ali. Eles estão só atuando, né? Eles estão fazendo só o animismo que a gente tivessem incorporado. Só que não tinha espírito nenhum ali. Então tava toda uma algazarra grande, muito barulho, muita gritaria e trabalho espiritual mesmo pouco. E eles observam assim, vários médiuns nessa linha, e tinham 2 que estavam concentrados. Curiosamente, os 2 concentrados eram exatamente aqueles que estavam incorporados e que tinham uma postura muito mais discreta durante o ritual. E aí o pai João vai explicando. Ó, tá vendo, vocês estão vendo como é que o comportamento. Na verdade, esses médiuns que não estão incorporados, mas estão se fazendo de incorporados com toda essa euforia, eles estão dando vazão a instintos reprimidos que eles têm. Só que eles não conseguem colocar para fora esses instintos na vida cotidiana deles. Então eles acabam colocando para fora aqui. Uma coisa que eles não têm nem não é uma coisa consciente deles, mas é algo que eles aprenderam como se fosse o certo. Para eles acham que é o caminho correto, mas até por falta de estudo eles não desenvolveram como deveriam, diferente dos outros que têm algum estudo maior e que estão fazendo o trabalho de uma forma mais correta. Só que eles observam também a caravana, que ao mesmo tempo que tem 2 médios incorporados e mais discretos, as pessoas não procuravam esses médios, procuravam os outros que estavam agitados, estavam bebendo, estavam fumando, estavam na onda da euforia. E ele fala, olha, até a forma como eles incorporam faz parte também de uma projeção errada que eles têm dos Exus e das pombagiras, né? Eles falam, olha,
as mulheres elas acabam tendo uma noção da pombagira como um espírito de uma antiga prostituta que se comporta de uma forma vulgar, de uma forma lasciva, né? E aí eles param para observar uma médium específica que estava bebendo e dançando de uma forma vulgar. E nesse momento chega no grupo o Exu das Sete Encruzilhadas, né, para também explicar o terreiro, como funciona. E aí ele aponta para a mulher e fala: observa melhor como é que ela está. Aí, como eles começaram a observar, perceberam que o próprio estado dela já estava alterado, ela já estava fisicamente embriagada, mas junto dela tinha um outro espírito de mulher que também estava embriagada e que estava sugando praticamente todas as energias vitais dela. Então ela já estava num processo obsessivo, ela já tinha um espírito completamente grudado nela, vampirizando as energias e aproveitando a bebida que ela estava tomando. E aí o Exu das Sete Encruzilhadas fala: olha, e vê como é que funciona a relação desse espírito com ela. E eles percebem que pelo charuto, quando a médium aspirava o charuto, né, inspirava, tragava, várias larvas astrais iam para o corpo dela, iam para a região do fígado, iam para a região do estômago, iam para a área dos genitais e agravavam o processo obsessivo que ela sofria. Mas nesse caso o processo obsessivo era por essas entidades, as larvas? Era pelo espírito da mulher. O espírito da mulher, pelas energias, ela transmitia essas larvas a ela. E na hora um guardião, um dos nossos guardiões falou: não, mas vamos afastar essa mulher está fazendo mal para a médium. E aí os Sete Encruzilhadas falaram: olha, então, a gente já tentou afastar várias vezes, só que o processo de afinidade delas é tamanho fora, não só aqui dentro, mas fora na vida cotidiana, é tão grande que mesmo que a gente tire, em poucas horas, a partir do momento que ela for dormir, já grudam de novo, já se aproximam. E aí os Sete Encruzilhados falaram: pois é, vocês estão vendo como o estado do trabalho hoje, porque realmente os guardiões do trabalho tentavam fazer um trabalho sério, mas como a coisa foi evoluindo dessa forma, né, os médiuns foram se afastando do estudo e do trabalho mais sério e concentrado, os guardiões também se afastaram, né? Os únicos que ficaram ali são os guardiões daqueles dois ali, ó, e apontar para os dois, ó. Esses ainda são o esteio do trabalho, que ainda sobra, mas o resto se afastou porque não viam condições de realizar um trabalho de qualidade aqui nesse terreiro. E aí ele vai, ó, e é engraçado porque acontece uma coisa interessante, que vendo que os Sete Encruzilhadas eram um mentor mais qualificado, o guardião fala: mas eu vejo os nomes de vocês não têm esses nomes estranhos Ele fala: na verdade o nome é mais um nome cabalístico que a gente usa por tradição. A gente tem outro nome, assim, fora desse ambiente a gente tem um outro nome que a gente usa, mas dentro desse ritual, até para ser reconhecido, a gente mantém os nomes cabalísticos. É meio como cargo, assim, né? Meio a patente, assim. E aí ele vai explicar, ao longo dos rituais, ele vai explicar a função dos Exus, né? Que é mais ou menos como eu já tinha falado, que isso é passado no primeiro livro, no Cidade dos Espíritos, quando o Ângelo Inácio está lá conhecendo a Cidade dos Guardiões avançado, que passa
a Legião dos Exus, o Sete Encruzilhadas também vai falar um pouco mais, falando que eles são basicamente agentes de segurança, né? De segurança cotidiana, que eles cuidam do dia a dia das pessoas, evitando a ocorrência de crimes leves, evitando acidentes de trânsito, evitando acidentes domésticos, e também cuidando de obras e de instituições de caridade. Os Exus têm essa função de segurança do dia a dia, fazem segurança do dia a dia, e apesar de ter muito desentendimento, né? Muita confusão em torno da figura dos Exus, os Exus são espíritos que são do grupo dos guardiões, mas tem esse trabalho de, digamos, segurança local, segurança diária. E alguém pergunta, mas às vezes em alguns casos tem guardiões maiores que fazem essa segurança de instituições de caridade, e aí os Sete Encruzilhadas explicam. Realmente, isso é verdade, mas o que acontece? Dependendo da importância da pessoa, da missão que a pessoa tenha, ou que a instituição de caridade tenha, pode ser que um guardião maior seja encarregado de fazer a segurança desse grupo, ou dessa pessoa. Então, de certa forma, você pode ter como se fosse um Exu, um guardião de patente menor, e um guardião de patente menor na Legião de Guardiões. Então, você pode ter um guardião de patente maior fazendo um trabalho de guarda pessoal, digamos assim. Mas você não teria um Exu fazendo um trabalho de guardião maior. Ele é como se fosse uma patente diferente, uma patente menor dos guardiões. E essa é isso é o que ele explica. É muito interessante, é bom especificar que quando você dá esse exemplo, não significa que a Umbanda seja algo distorcido, que seja algo que não tenha valor, mas que nesse caso o terreiro que eles visitaram teve esse trabalho desvirtuado, prejudicado pela atitude dos médiuns, mas tem, até como o próprio guardião fala no início, tem vários outros terreiros que fazem um trabalho de qualidade, um trabalho afinado com os bons fluidos espirituais, digamos assim. E essa é a sessão mais curta, realmente, as outras sessões são maiores. Corresponde a 2 capítulos do livro, 4 e o 5. E na próxima semana nós devemos tratar de um tema que realmente não tem nada a ver com isso, como eu falei. E é um tema de contatos espirituais entre os guardiões e espíritos de outros planetas. Essa vai ser o foco da próxima aula. Muito bom. Acho que deixa uma mensagem que você pontuou bem, mas eu acho importante salientar que não existe uma relação unilateral, né, dos espíritos com a Terra, no sentido de que os espíritos vêm e fazem o que eles querem. Que na verdade a qualidade do serviço, né, a qualidade do trabalho dependem muito também da posição, da postura, da dedicação do médium. Sim. Porque às vezes existe essa noção, principalmente acho, quando se fala de Candomblé e Umbanda, em que os espíritos eles seriam mais invasivos do que no que, né, erroneamente se chama de mesa branca, né? Então dá essa impressão de que assim, o espiritismo, erroneamente chamado de kardecista, mas no espiritismo, né, os espíritos eles são mais educados, eles são de estirpe superior, então eles vêm, eles falam tudo direitinho, bonito, né? E na Umbanda é a galera, né? A galera que está mais próxima da vida material, que seria mais densa. E na verdade, acho que a mensagem do livro é dizer, primeiro, é tudo espiritualidade. Não existe hierarquia
entre manifestações dessa espiritualidade. Então você tem espíritos muito desenvolvidos em qualquer uma dessas manifestações, né? Umbanda, Candomblé, Espiritismo, enfim, todas as outras também religiões. E que é fundamental, neste caso, o estudo, né, do médium. Que muitas vezes você tem a ideia que a Umbanda é assim, é um negócio... Isso eu já ouvi de algumas pessoas, que a Umbanda é uma coisa quase que intuitiva do médium, não tem estudo, não existe um processo de desenvolvimento. Literalmente, entrou lá, começou a dançar, o espírito... E não é, ao contrário, é um estudo muito sério, tem uma mitologia, como a gente já, né, vem estudando, que é bem sofisticada, muito parecida, né, em termos de estrutura com outras mitologias, né, dentre as quais a cristã, e que faz esse sincretismo, né, promove, né, essa semelhança exatamente para poder revelar a mesma mensagem. Então, não é porque você está num terreiro que o grau do seu, ou o nível da sua dedicação é menor, é mais intuitiva, é mais, digamos, malemolente, né? Mais, digamos, malandra, no sentido pejorativo do termo. Não, ao contrário. Então, eu acho que nesse sentido o estudo, eu acho que ele enriquece bastante o nosso aprendizado. Então, né, estudemos, né, nos preparemos, porque as batalhas são diárias. Né? Eu queria fazer uma observação também, que assim, eu acho que o que traz aqui também, porque eu não li o livro ainda, mas assim, a grande responsabilidade é realmente do médium, né? E a gente já viu o quanto a atração dessas linhas de força funciona. Né? Então a gente volta lá para uma sessão do Livro dos Espíritos, quando a gente viu a questão da sintonia. Né? Então, e nós vimos também na aula passada a questão da sintonia até no bater o atabaque, até no ponto cantado e tudo mais. Então a atuação, a consciência do médium é um dos pilares. Né? E aí assim, também concordo também, é uma ideia errônea que se tem, que o Exu é um espírito baixo, um espírito ignorante. Não é, muito pelo contrário, né? A gente já está vendo que não é. E aí eu só queria deixar um depoimento pessoal, né? Que realmente o terreiro de Umbanda, que felizmente eu conheci, né? Era onde a gente estudava e trabalhava bastante e tínhamos realmente uma formação. Né? Por uma grande infelicidade, sim, se tratando de pessoas, de gente, né? De humanos, Sim. O grupo se desfez por questões pessoais dos nossos orientadores mesmo. Foi uma pena, porque eram pessoas bastante capacitadas, mas que deterioraram na vida. Então, assim, mas a gente teve realmente a experiência do estudo, dos rituais, né? Um contato muito bonito e muito produtivo com as entidades que nos acobertavam, e que foram essas entidades que nos passaram os pontos cantados que a gente viu da outra vez. Né? Isso era passado para a gente dentro do terreiro. Né? Então, a minha experiência foi muito bonita, foi muito boa, mas é lógico que existem terreiros e terreiros, como a gente está vendo aí. E tudo isso depende do como pilar também há né? centros espíritas e centros espíritas. Né? Como a gente já viu em várias obras do André Luiz, né? Vários centros espíritas em que o médium ele é obsidiado e muitas vezes acha ali que está numa situação de muita vantagem espiritual. É nada, né? Tão obsidiado quanto várias outras coisas. E só mais uma observação, que assim, o que a gente aprendeu também naquela época de estudos, é que, por exemplo, o caboclo, a figura do índio, do caboclo, que se apresenta no centro de Umbanda, ou do Preto Velho, ou do Exu, isso é uma roupagem fluídica, que ele usa para se comunicar com aquelas pessoas que estão lá e que entendem aquela linguagem naquele momento. Então, um caboclo de um centro de Umbanda ou de um candomblé, ele pode ser o professor X no centro kardecista. Entendeu? Então, não é que é o índio, é o caboclo sempre, é o preto velho sempre. Não. Isso é uma roupagem fluídica que o espírito usa
para poder se comunicar de acordo com aquela clientela que está num determinado centro. Isso é importante a gente ter esse conceito. Eu tenho até um livro aí que fala bem disso, depois, se for o caso, a gente até volta e dá uma olhada. Mas isso é muito importante. É como o padre se veste para ir para missa. Pois é, sabe? O caboclo aqui, o preto velho lá, o professor aqui, o não sei quem lá. Isso é uma roupagem fluídica para que eu vou falar, o espírito vai sintonizar com você, você vai me entender na linguagem, na figura do caboclo, então eu vou chegar em você. Entendeu? É mais grosseiramente, é mais ou menos assim que funciona. Tem um livro do Dr. Inácio, tem um livro do Dr. Inácio que ele fala, eu acho, não sei se é dele ou se é do grupo dele, se é um dos livros do José Mário, que o Dr. Inácio estava tentando falar com o médium não estava atendendo ele, aí o médium vai no terreiro de Umbanda, o Dr. Inácio vai lá de caboclo lá falar com ele, passar a mensagem. E aí depois que ele entende, ele chama o espírito do médium em desdobramento, né, numa noite de sono, e fala, olha, era eu que estava lá, você não me ouvia lá. Depois que estava tudo resolvido, ele fala, ó, tive que ir lá no centro, no terreiro atrás de você, que você não me ouvia. Usou outra roupagem e foi lá falar com o cara. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Só Obrigado, isso. viu, Paulo? Valeu, Paulo. Muito bom. Dá pra fazer?